Salve, salve, nobres amigos, amantes de futebol, guerreiros tricolores. Eu sou o Elias Júnior, esse aqui é o Resenha Futebol Raiz, desde já pedindo a sua inscrição no canal, a ativação do sininho para receber as notificações, enfim. Falta muito pouco para 200 inscritos. Se você gostar do conteúdo, por favor, se inscreva para dar essa força aí pro trabalho, que é um trabalho embrionário ainda. Tô sozinho, por enquanto, mas espero fazer a coisa caminhar aí mais para frente, beleza? Vamos falar sobre Fluminense e Corinthians, que foi um bom jogo. O Fluminense ganhou de 4-0, o Corinthians era um time reserva. A gente tem que ter esse discernimento. Porém, o assunto central do vídeo não vai ser o jogo. A gente vai dar uma pincelada no jogo, só para não perder o costume. Mas o assunto principal é Frederico Chaves Guedes. Enfim, depois da vinheta eu falo o resto. Então, senhores, seguindo o conteúdo, pedindo o seu like, a sua inscrição no canal e a ativação do sininho, com o meu gato fazendo merda aqui do lado. Gato da minha filha, na verdade, né? Enfim, senhores, Fluminense e Corinthians é um jogo que fica para a história, pelo menos de nós que torcemos para o Fluminense. Nem a camisa do Fluminense eu coloquei, porque do jeito que eu vim da rua, parei para fazer o vídeo, porque de fato a gente está muito perto da despedida de um cara que, se não é o maior da história do Fluminense, está muito perto de si. Com certeza é o maior da minha geração. Então, da minha geração, tenho 33 anos. Então nós estamos vendo a história acontecer. E eu não podia fechar os olhos e simplesmente não falar sobre o que talvez possa ser o último gol do Frederico Chaves Guedes, Fred, na história do Fluminense. Então, eu não poderia simplesmente fechar os olhos para isso, como torcedor do Fluminense que sou. E me sinto na obrigação de gravar isso, por mais que eu tenha poucos inscritos, que o canal seja um projeto muito embrionário ainda, mas eu não poderia deixar isso passar batido. Falando um pouquinho sobre o jogo, falando um pouquinho sobre o Diniz, que já foi tema do canal inúmeras vezes, mesmo quando estava ainda no São Paulo. O Diniz criou uma estrutura muito interessante, porém vulnerável defensivamente, mas ofensivamente funciona muito bem. O Ganso é quase um terceiro homem do meio do campo. Martinelli, no caso hoje, né, o Martinelli geralmente é o Nonato. O Martinelli e o André fazendo essa saída de bola junto com os zagueiros. Ambos têm muita qualidade com a bola no pé. O André marca um pouco melhor. O Martinelli, de fato, eu acho que marca muito mal, apesar de que hoje foi muito bem o Martinelli, mas não o suficiente para barrar o Nonato. O Nonato é o titular, mas pela estrutura tática que o Diniz montou é muito interessante para o ataque, mas pela defesa eu vejo algumas falhas que, graças a Deus, nenhum técnico ainda não viu. Nem mesmo o Jorginho, que ganhou de 2-0 da gente aqui no Maracanã. Algo que eu comentei com meu amigo Márcio durante o jogo. Enfim, não vou falar agora para não dar o caminho das pedras aí para os adversários, mas na verdade eu vou falar assim. Basicamente o Fluminense joga com um zagueiro, um central, que é o Nino. O Manuel é um auxiliar de lateral esquerdo. O Caio Paulista tem se destacado do lado esquerdo muito por essa cobertura que o Manuel faz. E o Nino fica praticamente sozinho de central. É uma estratégia um tanto quanto kamikaze, mas como o Fluminense é um time bem treinado e bem compacto, mesmo assim fica difícil do time adversário sair dessa pressão. Só quem conseguiu sair foi o Atlético Goianiense, no momento em que nós estávamos com um a menos e insistimos na mesma estratégia mesmo com um a menos.
O Caio Paulista na lateral esquerda. Não é nem de perto isso. Se você prestar um pouco de atenção no jogo, você vai notar. O Caio Paulista é ponta. Transformando assim o Arias num meia que flutua. Onde está a bola, está o Arias. E geralmente esse passe que o Ganso dá, que clareia a jogada, é no Arias. E o Arias constrói a jogada, tanto é que ele é o recordista de assistências no Fluminense. O Fluminense na temporada. Então por aí você vê que o time do Fluminense é muito encaixado, muito bem treinado ofensivamente. E essa liberdade que o Arias tem passa diretamente pelo Caio Paulista como um ponta espetado, fazendo com que o Arias fique solto, livre para flutuar, tendo em vista que já tem alguém ocupando aquele espaço e o Manuel está tapando o buraco dele lá atrás. Isso funciona, marcação alta, a gente consegue pressionar os adversários têm dificuldade de sair e na maioria das vezes a gente tem o controle do jogo. O Corinthians era reserva, mas o Fluminense fez o que tinha que fazer e essa vitória tem o dedo do Diniz, sim. E a gente tem que dar o braço a torcer, né? Eu acho que quando você se prontifica a criar um canal de crítica de futebol, ainda mais sendo um canal pequeno como o meu, quando acontecem situações que vão de encontro ao que você pensa, eu sempre fui muito crítico do Diniz, isso acaba... você tem que dar o braço a torcer. Acho que é natural quando você vê o time evoluir de certa forma, você tem que aceitar isso e, enfim, seguir com isso, né? Então, o Diniz, de fato, com uma estratégia para mim, tanto quanto com a Mikasi, porque a gente tem somente um central, repito, o Manuel é mais auxiliar de lateral esquerdo do que propriamente zagueiro. Basicamente foi a solução que ele encontrou para jogar, já que o Fluminense tem uma fragilidade muito grande na lateral esquerda. Antigamente era nas duas, mas ele recuperou o Samuel Xavier. Já que o Fluminense tem uma fragilidade muito grande na lateral esquerda e não tem ninguém para jogar por ali, a melhor opção é um cara que é destro, que é o Peneda, ele encontrou uma maneira do time jogar sem lateral. E tá funcionando. Tá funcionando bem. Tá? Então tem que dar um abraço a torcer sobre isso. Dando essa pincelada rápida no jogo para a gente poder aproveitar o resto do vídeo e falar sobre Frederico Chaves Guedes. Poxa, Elias, mas por quê? Eu ultimamente só tenho gravado sobre o Fluminense, até porque é o que eu tenho tido tempo de acompanhar, eu tenho acompanhado só meu clube. Tô tentando até fechar uma parceria com um amigo vascaíno, atenção Léo Soares, para ele fazer a parte do Vasco e eu poder me focar só no Fluminense e poder ter minha vida profissional seguindo em paralelo com o canal, coisa que eu não estou conseguindo fazer. E aí... Hoje o Fred marca um gol, assim como o Cano marcou 2. Se fosse o Cano no lugar do Fred, o Cano marcaria também esse gol. Tá? A movimentação foi muito parecida. Por que eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre ele? Mais sobre o Fred do que o próprio jogo. Do que sobre propriamente o jogo. Gente, vocês não têm noção do que o Fred representa pra gente que é tricolor. Para as pessoas da minha geração. Eu, particularmente, que durante a minha infância vi um Fluminense na Série C. E depois a gente tem o título da Copa do Brasil em 7. 8, aquela final da Libertadores que é traumatizante também contra a LDU. Em 2009 chega o Frederico. Foram 7 anos ininterruptos. Mais esse período que ele volta. Gente, o Fred personifica o nosso período mais vitorioso, da minha geração. Quem é mais velho, que viu a máquina tricolor e tal, vai ter até argumentos até para refutar o que muitos dizem de que o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense. Porque esses caras muito provavelmente viram Rivelino, viram Paulo César Caju. Alguns deles viram Castilho, que é de fato, para mim, o maior ídolo da história do Fluminense. Tem um busto lá na entrada das Laranjeiras, uma estátua. Mas o Fred é diferente. O Fred a gente viu.
O Fred a gente sentiu, a gente viveu. Repito, o Fred personifica um momento vitorioso na nossa história depois de um momento muito sofrido que o torcedor tricolor viveu. E assim, não vou mentir, estava num bar, não consegui ingresso para nenhum dos dois jogos. Corinthians eu só tive a possibilidade de ir hoje e não tinha ingresso vendendo na hora. E também para a despedida do Fred eu não votei, embora estivesse nele no primeiro jogo dele com a camisa do Fluminense. Fluminense e Macaé, nunca mais esqueço, 2 gols do Fred. E assim, eu me emocionei, sentado num bar tomando uma cerveja, chorei. E ao ouvir depoimentos de colegas em que estavam no Maracanã, todos se emocionaram. Quem estava em casa se emocionou, quem estava no bar como eu se emocionou. Quem estava no Maracanã se emocionou. Comentei com alguns amigos rivais e eles disseram: Elias, isso é viadagem, aí você já está passando do ponto. Eu disse: não. Vocês não viram Roberto Dinamite? Falei pro vascaíno. Vocês não viram Garrincha nem Nilton Santos? Falei pro vascaíno. Então vocês não sabem o que eu estou sentindo. Claro que ambos desses colegas eram da minha idade. 30 anos. 33 anos. Se o Fred não é o maior ídolo, ele é um dos maiores. Ele tá no patamar de Castilho, ele tá no patamar de Preguinho. E assim, e aí muitos vão dizer, poxa, mas o Fred é a vergonha da Copa, é o cone da Copa de 2014. Como gostam de dizer isso, né? O tesão que as pessoas têm em dizer isso. Mas vem cá, que eu me lembro, nem Roberto Dinamite tem, e nem Zico tem títulos pela seleção brasileira, coisa que o Fred tem. E sendo artilheiro. Copa das Confederações. Senhor Ricardo Maurício Prado, uma vez deu uma declaração muito infeliz, dizendo que o Fluminense não tinha ídolo, e citando o Fred como um exemplo pejorativo. Ricardo Maurício Prado, que é flamenguista, e que tem um ídolo que nunca ganhou nada pela seleção brasileira. Por mais que fosse um gênio e um expoente dentro da sua geração. Fred é gigante. E se você não aceita isso, Fred é gigante. E se você não aceita isso, você tem sérios problemas. Ou você não entende nada de futebol, ou você é clubista demais para aceitar. Fred foi decisivo numa final de Copa das Confederações, que tudo bem, não é uma final de Copa do Mundo. Mas Zico e Roberto Dinamite também não foram. Então o que ele deixa a dever para esses caras? Dentro do clube, o Fred é vitorioso. Eu acho que não resta dúvida em relação a isso. Frederico Chaves Guedes, ele é recordista na maioria das competições do futebol brasileiro, vestindo a camisa do Fluminense. Fred é o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Fred é o maior artilheiro da história dos pontos corridos. Fred é o segundo maior artilheiro da história da Libertadores. Entre os brasileiros. O que mais você quer? Para parar de desdenhar do Fred e entender que o dia 9 de julho, que por acaso é o aniversário da minha filha, de 2022, vai entrar para a história como o encerramento da carreira de um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. O que o Fred precisa fazer? Se você dispor de tempo, assista tapes de 2010, 2012, até mesmo de 2009, onde ele salva a gente. É um dos instrumentos de Deus para salvar a gente naquele milagre de 2009. Depois de ter sido o cone da Copa, virou artilheiro do Brasileirão. O que falta pro Fred fazer para mostrar para você, torcedor rival, de que ele é gigante e que o Fluminense não é um clube sem ídolos, porque o Fred não é o único. Nós temos o próprio Dario Conca em 2010, que meu sonho é ter um filho homem para poder dar o nome dele.
Romerito, Assis, Washington, Ricardo Gomes, Edinho, Evelino, Paulo César Caju, Gerson, Félix. O Fred é tão gigante quanto o Fluminense. Ele nos representa. E se você não enxerga o Fred como um grande nome, e não enxerga o Fluminense como um grande clube, você tem que estudar mais sobre futebol. De fato, semana que vem daremos adeus a um ídolo. E sim, eu vou me emocionar assim como eu me emocionei hoje. Repito, flamenguista, vascaíno, botafoguense. Da minha geração, vocês não viram Zico, Garrincha, Newton Santos, Roberto Dinamite como eu vi o Fred. E o Fred está sim à altura desses. Quer você queira, quer não. Contra fatos não há argumentos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado, Fred. Obrigado por fazer o sentir algo que muitos não vão entender. Talvez o palmeirense e o São Paulino com Rogério Ceni e Marcos. Obrigado. Tamo junto. Um forte abraço.